Oi, Homero, E aí, Branca? que saudade, quanto tempo! Né? Para quem não me conhece, gente, meu nome é Homero, eu sou psicólogo lá do consultório Bela Vista, né? E aí a gente tem feito, né, a cada 15 dias essas lives, né, psicoeducativas sobre um tema que a gente considera que seja importante, né, para as pessoas. E elas, cada um pode aprender um pouquinho mais com aquilo que a gente traz aqui, né? Então a ideia é fazer um psicoeducativo, não substituir uma terapia, né? Isso é importante dizer, né? Mas assim, as informações têm sido bem ricas, bem legais. E pode se apresentar, Branca, para a galera. A gente está com uma equipe muito boa, né, lá no consultório, tem um pessoal muito bom. Bom, gente, eu sou Branca, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, já tenho bastante experiência aí com psiquiatria, trabalhei bastante nessa área e agora estamos aqui para a gente conversar sobre resiliência. Porque a resiliência, né, é uma coisa que a gente está tendo que viver agora, a gente está tendo que praticar isso agora. De repente, nos foi tirado a liberdade de trabalhar, de sair, de se relacionar com as pessoas, e a gente teve que aprender modos de vida diferentes. E, né, mudar e ficar bem, apesar de tudo. Então, a resiliência é uma capacidade que a gente deve trabalhar muito, porque ela nos previne, inclusive, do estresse, né? Do estresse pós-traumático, porque é uma forma de você lidar com o incontrolável, com o imponderável, né? E a forma como eu penso, como eu lido com a situação, como eu encaro o problema, é que vai me ajudar a passar por ele de uma forma mais suave. Eu acho interessante que a gente fala que a resiliência é a capacidade de você passar por um evento e você voltar ao normal, né? Porque é um termo Uhum. que vem importado lá da engenharia, que os materiais inchavam e depois eles voltavam ao normal. Só que a nossa capacidade humana, ela é muito melhor, porque a gente modifica e a gente volta ao normal, mas volta ao normal melhorado. A gente não volta Isso, igual que estava, exato. né? A gente volta mais Exato. evoluído, mais articulado, com sensação de vitória, porque conseguiu ultrapassar o problema. Então a gente volta diferente, né? Essa é a nossa, é a vantagem, a nossa característica, né? Sim. E acho que é interessante também, Branca, até para as pessoas não confundirem, que resiliência, né, não é necessariamente aquela pessoa assim, invulnerável, né, que não tem nenhum tipo de sofrimento, que passa por tudo como se fosse um trator, né, que é super forte, né. Às vezes a gente usa esse termo, fulano é forte e tudo mais, né? E algumas pessoas, por se fazerem forte, às vezes acabam sofrendo, por se fazerem fortes demais, né? Então ele nem é também aquela coisa, aquela ideia de uma pessoa absolutamente indestrutível, e também não é aquela ideia que eu acho que é interessante, eu gosto de chamar de resiliência rock balboa, que é aquele que apanha, 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 e acha que por apanhar demais e suportar apanhar, ele é resiliente, Isso, né? Isso é verdade, masoquismo, isso é gostar de sofrimento, isso é outra coisa, né? Então, assim, tirando, verdade. limpar esses polos, assim, né? Resiliência é muito mais amplo do que isso, né? Envolve o jeito que a gente está na vida, como a gente olha para as dificuldades, como que a gente encara as dificuldades da vida, e a gente vai poder falar disso bastante, com calma, e espero que a gente dê bastante conteúdo aqui para a galera. Uhum, legal. É uma capacidade que a gente tem e que muitas vezes a gente não percebe, né, que tem. Então a gente precisa desenvolvê-la. E como que a gente percebe se tem ou não? É só numa adversidade. Aconteceu um problema que você não. Que nem agora, né? Vamos focar agora nesse momento atual que a gente está vivendo. De Uhum. repente, chegaram para você e disseram: olha, existe aí um vírus que é capaz de matar, você não sabe se você vai morrer, mas a vida tem que continuar. Bora lá. Como é que você vai fazer? Ou chora e diz, coitado de mim, ou você vai para frente. Então, agora, essa pandemia obrigou a gente a desenvolver isso. Então, as pessoas começaram a trabalhar em casa, nós, psicólogos, tivemos que fazer os atendimentos online, coisa que nem o nosso, Uhum.
o nosso conselho estava muito a favor disso, de repente as pressas teve que mudar, e nós tivemos que nos adaptar a isso também, né? E a vida seguiu, e a gente ficou bem, né? E estamos bem, lógico, de vez em quando a gente cai, que é isso que você falou. Resiliente não é o Rocky Balboa, não é a pessoa forte, né? Resiliente é aquela pessoa que está ali, dia a dia, enfrentando as situações e se transformando, né? Usando a sua Sim. criatividade para resolver problemas, né? E tá aí, se transformando e mudando. Isso é ser resiliente. Então, dia a Sim. dia, a gente está aprendendo isso, né, Homero? Sim. E eu acho uma coisa que eu acho que é interessante também colocar, Branca, até para a gente iniciar contextualizando dessa forma, assim, a vida ela tem o seu curso, né? A vida ela tem o seu curso, ela sempre teve o seu curso, né? Ao longo da história. Ou seja, é que a gente tem às vezes uma visão de que o ser humano, né, vamos colocar assim de uma maneira geral para ficar fácil da galera entender, de que as coisas, elas têm que, a vida tem que girar em torno daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente quer, de como a gente projeta a vida. E não é assim que funciona. A vida ela tem o seu curso, né? Quem ia imaginar que em 2020 iríamos estar passando por uma pandemia? Né? Verdade. Ninguém imagina esse tipo de situação, simplesmente as coisas vão acontecendo. Eu estou pegando uma coisa macro, mas no micro também, né? Ou seja, a gente perde pessoas, né? Pessoas queridas, pessoas morrem. A morte, por exemplo, né? Que traz o luto, que é um fator estressante, a gente sabe disso, faz parte da vida. Aliás, é o que dá um sentido para a vida, né? Uhum. Perder emprego, crises, divórcios, ou seja, são situações da vida que acontecem, né? Enfim, tem o seu curso, né? E acho que a partir do momento também, por isso que eu gosto de querer contextualizar dessa forma, que quando a gente consegue olhar, né, para a vida dessa forma e entender que a gente tem que dançar, entre aspas, conforme a música, entender que a vida tem o seu curso e ela não nos deve, né? A gente sempre acha que a vida está devendo para a gente. Né? Tinha uma colega, a Roberta, né? Ela falava assim: a vida deve para todo mundo. Eu aprendi isso, eu trago comigo até hoje. Um psicólogo trabalhou comigo. A gente sempre acha que a vida está devendo para a gente, né? E a vida não nos deve. Ela tem o seu curso. E conforme a gente entender o curso da vida e interpretar cada circunstância diversa, cada contexto difícil, saber interpretar isso, como nós nos colocamos ali, é o primeiro passo para a gente se tornar uma pessoa resiliente, né? É verdade. Enfim, é aí que eu falei, tem muita coisa que a gente pode falar, mas eu não quero também me alongar, porque senão eu desembesto. É um papo para mais de Você me medo, né? interrompa, Gostoso, Branca, você né? me interrompa, você fala assim, seja cavalheiro, Homero, deixa eu também falar, Não, porque não, senão a não. gente Eu vai embora. adoro quando você fala. Vambora. Você vai falando, eu vou indo atrás. Mas é isso mesmo, né? Tem algumas pessoas que acham, a gente já vai para o outro oposto, né? Que nem isso que você falou. A gente tem que dançar conforme a música. Algumas pessoas até acabam entendendo que isso é uma atitude passiva, né? Mas não é, é adaptação. Não adianta eu ficar brigando com a realidade, não adianta eu negar ou brigar com a realidade, né? Eu tenho que me adaptar. E dentro dessa adaptação, de que forma melhor eu vou lidar com isso, eu vou viver. É a eterna busca do prazer, né? Do bem-estar. Então não adianta Uhum, eu lutar contra, né, o imponderável, né? Tem até tem três perguntinhas, tem batalhas na vida que às vezes não adianta a gente enfrentar. A gente tem que às vezes tem que prestar atenção no que vale a pena. Então eu sempre falo que a gente tem que fazer três perguntinhas. Eu vou conseguir controlar o agente estressor ou o problema, a pessoa que veio? Resposta é sim ou não. Eu vou conseguir, de alguma forma, influenciar, fazer essa pessoa mudar o que está me propondo, ou essa situação mudar? Resposta objetiva, sim ou não. E a terceira, frente a isso, o que eu vou fazer? Qual ação que eu vou tomar? Né? Que coisa, que jogo, né? Que música que eu uhum, vou tocar para isso aí funcionar e eu ficar bem e o universo ficar bem. Então, são formas de pensar, são formas de encarar que a gente uhum. precisa trabalhar muito, né? E acho que agora essa história do coronavírus nos obrigou muito a, no momento que você se fecha dentro da tua casa, a você se fechar dentro de você também, né?
E aí Sim, e começar a poder olhar perceber para essas isso. coisas. E é interessante falar, e a gente saindo um pouquinho, entrando para uma coisa mais prática, porque talvez pode ser o caso de algumas pessoas, Branca, talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo e que vão assistir esse vídeo depois, estejam passando por um momento difícil, né? Ou porque o negócio dele acabou sendo afetado pela pandemia e, enfim, está ali numa situação de crise, né? Ou porque um problema relacional familiar, né? Às vezes tá mal na vida conjugal ali, com o marido, com a esposa, está sofrendo com isso, né? Ou outras circunstâncias da vida, assim, sei lá, uma grávida que perde um bebê, enfim, a perda de um ente querido, né? Que, enfim, que morreu até por conta da pandemia, né? Do vírus. Tem vários fatores estressores da vida. Né? Situações de injustiça relacionadas a trabalho, em que às vezes as pessoas vivenciam, isso também gera bastante estresse. E o que eu acho que é importante, né, sobre, e linkando isso com a resiliência, eu gosto de pensar da seguinte forma: assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar uma decisão. A gente precisa decidir Isso. seguir, decidir viver e não ficar preso no problema. Né? Porque algumas pessoas, por isso que eu falei, trazendo para um lado prático, algumas pessoas devem estar vivenciando isso. Vamos pensar alguém que está passando por um divórcio, né? X, né? Sei lá, alguém está vivenciando um divórcio, uma mulher ali que, vamos ilustrar, tá? Né? Só um exemplo, tá, gente? Uma Sim, mulher aí sim. que está passando por uma situação, puxa, o marido deixou, sei lá, trocou por outro, né? É, é, Se ela ficar vivendo, né, em função dessa dor, do que vai ser da minha vida, do que eu tinha, do que a gente tinha planejado o futuro, né, esse luto passado, esse luto futuro, e ficar presa nisso e se fragilizar diante das circunstâncias, a vida vai ficar difícil para Sim. ela e para todo mundo que está à volta dela. E o que eu sempre digo que a decisão é assim, é decidir mesmo. Eu não vou viver em função disso. Isso que me aconteceu de ruim, né? Sei lá, eu perdi alguém querido, né? Mas isso não vai definir a minha vida. Isso não vai definir o daqui para frente. Essa decisão, ela é, acho que é um ponto principal, né? O início, esse start da resiliência, porque aí a gente busca recursos, mesmo não sabendo muito bem onde, mas quando a gente decide falar, eu não vou viver em função disso, a gente começa a buscar recursos, É. seja eles Você vai quais perceber forem. que você consegue, verdade. Isso, né? Nem que fosse, você começa conversando com a vizinha, chorando as pitangas com ela, mas é alguma coisa. Você procura o padre, o pastor para conversar, mas é alguma coisa, Isso, né? Você vai isso. se agarrando em situações, mas você vai construindo, né? Eu acho que essa decisão é importante, não viver em função do problema. O problema não pode nos engaiolar, né? E estou tentando Exatamente. ser prático, assim, né? Para esse Sim, start, eu acho sim, que é isso mesmo. decidir seguir em frente, decidir É isso viver a mesmo. vida, decidir, assim, aquilo que a gente fala, né? De tomar as rédeas da vida, né? Ser responsável pelo próprio destino, né? Isso. Isso é fundamental nesse start para a gente começar a construir a nossa resiliência. Tem que decidir seguir com a vida. Exatamente. Eu acho que tem uma postura, né, de pensamento que a gente precisa ter. É lógico, tem eventos que você não tem responsabilidade nenhuma, como uma morte e tal. Mas Uhum. se você passar a pensar, mudar o pensamento de, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Coitada de mim. E você pensar, qual foi a minha participação nisso? Né? No que de uma certa forma eu posso ter colaborado para isso ter acontecido? Isso te deixa com mais responsabilidade pelo fato e você fica mais forte, você não fica tão passiva. Né? A vida não é pessoal, as coisas acontecem, né? Não pessoalmente, mas acontecem porque tem um jogo, é o que você falou, é uma dança, é um jogo, são peças que estão ali se alinhando e muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria ou do jeito que eu quero. E aí tem que ter essa administração. Então, é isso que você falou. Eu assumo, eu tomo a decisão de sair desse problema, e aí no momento que eu já estou com essa força de dizer, não, então eu estou pegando para mim, eu vou atrás de resolver, vou buscar ajuda, ou sei lá, né, eu sozinho começo a descobrir coisas, mas em geral, isso que você falou eu acho bacana, porque quando você toma essa atitude, né, de eu decido, eu não vou, a minha vida não vai ser esse problema vai ser uma etapa dela, além de você ficar mais forte, você consegue buscar ajuda e você consegue perceber que aquele problema não era tão grande.
Quando você troca ou fala com outras pessoas, fala, nossa, mas não era isso, não era tão grande assim. É um problema. É um problema que eu posso resolver. Uhum. Ele não é maior que Isso eu. mesmo. Ele é do meu Exato. tamanho. Ou é menor que Exato. eu, né? E aí você me dá o gancho, Branca. Pô, tá legal o bate-papo, tá bacana. Eu adoro. Assim, você me dá gancho, Branca, para falar de uma coisa que é bem interessante, né? Que é a maneira com que a gente encara o nosso emocional, a maneira com que a gente lida com o nosso emocional. Nós somos seres emocionais, não tem jeito. Né? Mas muitas vezes, isso é sensível, assim, eu gosto de. Por isso que eu falo, se você está assistindo aí, presta atenção, porque o tio vai falar que é importante. Né? Às vezes a gente, às vezes a pessoa está assistindo novela, Jornal Nacional, vendo outra coisa, a gente presta atenção que é importante. Então é o seguinte, porque muitas vezes a gente está vivenciando uma situação que gera emoções desagradáveis, né? É um luto, né? É uma frustração, né? Enfim, é é uma emoção desagradável que está tomando conta ali. E às vezes a gente está tão imerso naquela emoção, tão preso naquela emoção, que a gente acha que ele vai ser eterno. Né? A gente Sim, acha que aquela emoção vai perdurar por uma situação de sim. luto, a gente acha que um luto vai durar para sempre. Uma relação, sabe, de frustração, enfim, essa emoção desagradável a gente acha que ela dura para sempre. Né? É verdade. Isso vai gerando o que a gente chama de desesperança, desesperança que leva a desespero, a palavra tem uma mesma raiz, né? Enfim, e a pessoa vai ficando, porque ela acha que não tem o que fazer. E aí ela sim vai se perpetuando no contexto ruim. E o que é importante as pessoas entenderem, gente, que as emoções passam, as circunstâncias passam. É aquilo que a gente ouve, inclusive, em feeds de Facebook, tudo passa, vai passar. E é Vai. A importante tua dor entender também isso. vai passar, o teu problema Vai- também vai passar. Isso, exatamente. Né? E assim, a gente não precisa ficar preso aquela emoção que a gente sente. E sabe por que eu gosto, eu vou comentando isso? Eu vou fazer um ganchinho, eu sei que vai fugir um pouquinho do tema, mas eu vou só rabiscar lá e Não, pode voltar. fugir, não tem Né? problema. Que, por exemplo, você pega uma situação de alguém, por exemplo, uma situação de suicídio, né? Que, enfim, um dia a gente faz uma live só para falar disso. Mas se você pega uma pessoa que está muito imerso numa emoção negativa, totalmente desesperançado, né? Da vida, né? Então ele é tomado daquela emoção, então ele não vê luz no fim do túnel. Com uma dose de impulsividade e agressividade, a, a, a catástrofe está feita. Porque basta a pessoa ser um pouco mais impulsiva e também agressiva, por isso que é mais comum em homens, inclusive, né, porque a agressividade é mais comum em homens, a pessoa comete um ato ali que é uma catástrofe, né, e que poderia ser perfeitamente manejável. Por isso que suicídio é uma coisa que a gente não pode aceitar, porque é possível intervir, é possível, a gente, sabe, precisa de contorno, precisa de apoio, né? Então é importante dizer para as pessoas assim, as nossas emoções elas oscilam, né? De acordo com são reações do corpo às circunstâncias, elas passam. Então se você está vivendo um momento difícil agora, calma, vai passar, né? Busque ajuda, né? A gente se fala, não passa sozinho, enfim. E também dá gancho para a gente falar de outra coisa que é sobre as amizades, as relações, mas enfim, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso, depois a Não, eu gente só entra queria nesse falar gancho. do que o Leandro, ele escreveu aqui, você não é a sua dor, é verdade, né? Perfeito, isso mesmo. Né? Não é? Ela vai passar, ela está te sinalizando que você não está legal e que você precisa sair desse movimento, né? O sentimento é isso, ele é a nossa bússola. Se você não está bem, ele está te avisando. Ó, você não está bem, então faça coisas para você sair, né? Então, muito legal isso que o Leandro falou. Você não é a sua dor, né? Adoro. Ele é um Exato. pedaço teu, né? Mas o que que você ia fazer? Um gancho aí? Que você ia trazer Ah, outro gancho legal? Você traz uns porque ganchos muito legais. é porque eu acho bacana também a gente falar de resiliência, né, como uma coisa muito individual, né, a pessoa resiliente. Mas assim, eu gosto de colocar num coletivo, né, de uma coisa de comunidade, porque nós somos seres sociais. Eu acho assim, eu considero importante também as pessoas com os quais a gente tem do nosso lado, né? Quem são os nossos pares? Quem são as pessoas com quem eu convivo? Elas são importantes no desenvolvimento da nossa resiliência.
né? Importantíssimas, né? Por exemplo, se no seu, né, círculo social, né, os seus amigos, as pessoas próximas, né, elas são pessoas que te colocam, te impulsionam, te colocam para cima, te acolhem, te entendem. Diante de um momento difícil, te acolhem, te entende e te impulsiona, te dá uma palavra, às vezes não faz grande coisa, mas só de dizer assim, não, estamos juntos, né? Só de, não, você consegue, né? Não, é importante, você segue em frente que você vai conseguir. Sabe aquela palavra que pode vir de qualquer pessoa, mas com entusiasmo, alguém que acredita em você, né? Isso também nos torna resiliente, Sem né? Porque dúvida. a gente se sente muito mais confiante, a gente se sente muito melhor, né? Com aquela, assim, mais coragem para enfrentar os problemas. E o contrário também acontece, né? Porque Verdade. às vezes você está enfrentando ali a vida na luta sozinho e a pessoa mais importante para você é a primeira para te colocar para baixo. Os seus amigos são aquele primeiro para dizer que vai dar certo isso aí não, desiste disso aí, larga a mão, não sei o que e tal. É muito, assim, haja resiliência É, para poder, né? Então, assim, a gente tem que aprender a se proteger através das nossas relações. Eu acho isso fundamental, uma forma de tocar a vida, né? A gente não precisa de muitas pessoas, é né? verdade. Mas, Você sabe que até o Moreno, né, o criador do psicodrama, é, ele até fala uma coisa muito interessante, né? Que você sabe quem é você porque alguém disse, né? Alguém chegou para você, né? Tua mãe, quando você era bebezinho, falou: você chama Homero, você é um menino, você faz tal coisa. Então, uma pessoa já começou a passar dados sobre a sua intimidade, a sua identidade. Olha que bacana. Então, uhum, realmente, a gente precisa dessas pessoas, né, em torno. Se não tá legal, se esses amigos não estão pondo a gente para cima, acho que está na hora de mudar, né? Se uhum, o contato com a família, né, com a família ou com amigos muito próximos, quem você acaba adotando como família, é extremamente importante dividir, né? Porque uhum. você sai de você, é aquilo que eu estou falando, você sai do seu mundo, você vai para o outro e a coisa abre, né? A criatividade vem, né? Tô junto, às vezes não precisa nem dar conselho, às vezes só tá falando, ó, tô do teu lado. O que você quiser, se você quiser falar, tô aqui, te apoio. Isso já ajuda, né? E faz muita diferença, né? Sabe que é interessante? Que eu estava lendo num livro, e eu não vou lembrar exatamente a pesquisa como ela foi realizada, mas ela tinha pegado determinado número de crianças de um lugar muito vulnerável, não sei se era o Haiti, Kuwait, eu não vou lembrar agora o nome do lugar. Pegaram um número de crianças, né, que estavam em uma situação de vulnerabilidade, não só social, mas vinham de famílias estruturadas, e foram acompanhando aquelas crianças, né? E para entender por que algumas, mesmo numa situação adversa, respondem mal, ou seja, vão por uns caminhos tortuosos, não avançam na vida, e por que algumas, no mesmo cenário, conseguem ir à frente, né? Conseguem seguir com a vida. E uma das coisas que eles constataram, né, nessa pesquisa, eu estou dando um resumão aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. É assim, o que eles constataram que quando essa criança ela encontra uma pessoa, uma única pessoa, de referência, com aquele que deu afeto e que acreditou nela, isso fez toda a diferença na forma com que ela encarou a vida. Você vê? Né? Basta assim você ter um professor, um vô, um tio, o Isso. próprio pai ou a própria mãe, alguém que acredita, por mais que adversa que seja a situação, mas que acreditou em você. Afeto, né? O que a gente diz, né? Eu sempre digo que o amor é curativo. Afeto, aquele afeto que é passado, e a gente acredita, você vai conseguir essa mensagem, porque aquilo que você falou agora quando você trouxe o exemplo do Moreno, né? Isso que nos é colocado, que a gente toma por posse e faz a gente seguir com a vida. Eu queria contar uma história, Branca. Eu tentar resumir aqui rapidinho, mas assim, por exemplo, há 10 anos atrás, eu fui longe agora, né? A gente, quando fala 10 anos atrás, é porque o negócio. 10 anos é porque o negócio tá feio, mas beleza, assim. Não, tô com a barba tá preta, não precisei pintar, ainda tá bom. Tá bom, você Mas tá assim, no lucro, hein? Olha eu não aí. lucro. Há 10 anos atrás, eu trabalhei num lugar, e aí eu vou citar aqui o Fernando e o Leandro.
a gente trabalhou num lugar, né, que era um projeto social do Hospital Samaritano, que chamava Projeto Jovem Samaritano. O que era esse projeto? Né? Esse projeto ele consistia em atender adolescentes, né, que tivessem alguma adolescentes dependentes químicos, né, e foi uma clínica que eles criaram específico para adolescente, né, para cuidar desses jovens, né. E o que acontece assim, né? A maioria desses meninos que vinham para a gente, eles eram assim jovens numa situação de vulnerabilidade de todos os aspectos. Em alguns deles chegavam, já tinham passagens por Fundação Casa, ou aquela situação que o juiz vira para ele e diz assim, ou você vai lá para a clínica ou você vai para a fundação, o que você escolhe? Né? Enfim, aí eles iam lá para a clínica, iam lá para a gente. Eu tinha 20 e poucos anos, o Leandro tinha 20 e poucos anos, o Fernando era um... O menino tem cara de novo hoje. Ele era um adolescente, exatamente, estava na faculdade. Eu Você fico tem velha, né? ideia? Você não, tá bom. Eu vou dar uma zoada no Leandro, porque toda live eu tenho que zoar o Leandro, mas ele sai que é do peito aqui do coração. Essa O do Leandro, TCC, eu vou te contar, é, você vou entregou o revelar, olho dele. eu vou revelar o apelidinho dele lá, era o Jimmy Neutron, porque ele tinha uma cara de Jimmy Neutron do desenho. Moleque de tudo, mas com um coração gigantesco que ele sempre teve, uma competência excepcional. Mas a gente estava com esse grupo de jovens, e assim, muitos assim, nem alfabetizados eram. Nem alfabetizados eram. Né? Assim, é, assim o Leandro tem umas histórias, né? O Leandro foi oferecer, vamos dizer assim, como é que chama? Aquele enxaguante bucal, né? Ofereceu para o menino, né? Enxaguou a boca ali e tal. Nunca tinha visto aquele menino foi e tomou, né? Já, você vê a situação como distante, nunca tinha visto aquilo. Então, muito abandonados, né? E o que a gente percebeu, e isso eu trago para a vida, eram 3 meses em média que eles ficavam ali, e eles tinham 5 refeições diárias. Educador físico, psicólogo, assistente social, enfermagem, e o hospital pagava os professores do Veracruz. Os mesmos professores que davam aula do Veracruz começaram a dar aula para eles, tinham a parte educacional. Branca, era impressionante como aqueles meninos melhoravam. Ai, Em todos os sentidos. E a gente está falando de 3 meses, 4 meses, mas com afeto, com alguém que acreditava nele. Menino que saía, você olhava, às vezes, olhava que tá olhando porque e porque brigava. Tinha as peripécias lá, enfim, né, não era tudo flores, mas assim, como que o afeto, o contorno emocional, né, o quanto que eles desenvolviam, comportamento, desenvolvimento intelectual. Poxa, aprender a ler em menos de 3 meses, eu vi isso lá. Né? que E o quanto coisa era boa. lindo. Por isso que a gente sempre fala, o ser humano ele tem jeito, a gente é plástico, né? A gente é bastante adaptável. Precisa de alguém que acredite, né? E eu sei que eu saí um pouquinho, mas é que eu quero dizer assim, a importância disso, né? De relações saudáveis, de alguém que acredita na gente, porque isso ajuda na resiliência, né? De você ter resiliência, né? De seguir Você com a sabe vida. que você estava falando aí de uma pesquisa, estou até pegando a minha colinha aqui, o Maurice Van Uhum. Der Poel, ele fez uma pesquisa ao longo da história com tragédias, né? E ele se focou mais no Holocausto. Então ele descobriu que essas pessoas que viveram no Holocausto, elas tinham o que chamado um escudo plástico, que consistia em 3 coisas: senso de humor, e aí ele coloca inclusive humor negro, né? Laços interpessoais significativos, que é isso que você está falando. Você falou que você saiu da linha, não saiu não, porque no meio de toda aquela desgraça, de toda aquela violência, estar ligado a alguém, estar esperando ou estar nutrindo afeto forte com quem está do teu lado, manteve, e a construção de um espaço psicológico interno que ninguém entrava. Eu não sei se você teve já a oportunidade de ler esse livro, é A Bailarina de Auschwitz. É um livro muito dolorido, muito triste, mas muito lindo ao mesmo tempo. Ela sofreu todas as atrocidades do Holocausto, ela descreve no livro e hoje ela é uma psicóloga especialista em estresse pós-traumático. Nossa, Então, que olha a legal. capacidade de resiliência dessa criatura, né? E ela sempre tinha aquilo que você falou. Ela decidiu viver, ela foi em frente, né? Ela mantinha a esperança,
E aí a coisa foi tanto até que ela conseguiu sobreviver e hoje ela ajuda essas pessoas, né? Então, o quanto manter essa ligação afetiva é extremamente importante. Alguém confiou em você, alguém está ali junto, né? Eu troco afeto com alguém. Eu queria ler uma Uhum. coisa aqui que a Ciomara escreveu. Ela falou Tá. assim: compreendendo que é necessário sair da dor, porém acho mais trágico quando não identificamos a dor, ou quando a identificamos e passamos a utilizar mecanismos de fuga para lidar com ela. Pode falar aí, Homero, essa é para você. Tá, eu estava lendo minha cola. Você pode ler de novo? Desculpa. Eu estava só vendo aqui. Hum. Silmar, ele vai responder para você, tá? Compreendo que é necessário sair da dor. Porém, acho mais trágico quando não identificamos a dor ou quando a identificamos e passamos a utilizar mecanismos de fuga para lidar com ela. Uhum. Será que a gente não reconhece a dor? Né? Aí fica a minha pergunta. Será que a gente Sabe, consegue passar por uma situação sem reconhecer a dor? sabe de uma coisa que é interessante, né? Mecanismo de fuga para lidar com a dor. Eu diria para você, Branca, assim, que esse é um comportamento, vamos dizer assim, normal, né? O que eu digo normal é que todo mundo tem uma estratégia de fuga em relação à dor, né? Desde as coisas mais simples às coisas mais graves, né? Desde pequenos incômodos em que a gente busca uma compensação comendo ou bebendo alguma coisa, né? Assim, são formas de fuga, não deixam de ser, né? A gente chama, é que assim, a palavra fuga ela dá uma outra denotação, né? Um outro sentido. Mas o que Vai que para a pessoa não negação, né? pode? Fuga vai para É, negar, né? o que que a pessoa não pode? Vamos dizer, sempre, é aquilo que a gente falou lá no início, é não se deixar se engaiolar pela situação, né? Pela dor. Né? Porque, assim, acho que essa é a grande questão. Porque enquanto ela está fugindo, ela não está encarando. Né? É uma outra, tá isso também tá relacionado à resiliência, a gente já a pergunta dela dá gancho para a gente falar sobre isso. É, a gente tem que olhar para as dificuldades da vida, né, também como oportunidades de crescer com aquilo, também como oportunidades de melhorar, oportunidades de, puxa, né, estou passando por isso, a situação está difícil, né, dói, né? Mas o que que eu posso aprender, né, com essa situação? O que que eu posso, em que isso pode me acrescentar? Eu tenho um outro amigo, que também é amigo meu e do Fernando, o Paulinho, não sei se ele está assistindo. Uma vez eu estava assistindo uma palestra dele, lá no Bezerrão, lá que a gente trabalhou faz tempo, é isso. Então, eu estava assistindo uma palestra dele e uma das coisas que ele dizia, né, e que ele falava assim, ele dizia assim, poxa, eu agradeço a Deus pelas coisas que aconteceram comigo, que não foram coisas legais, né, que aconteceram com ele. Porque ele falou assim, cara, esses problemas todos que me aconteceram me deram a oportunidade de ser quem eu sou hoje. E levaram ele para um caminho que ele precisou de buscar essa ajuda, porque ele decidiu, obviamente, não viver em função daquela dor. E esse caminho que ele tomou ajudou ele a crescer num monte. E ele se tornou, ele falou, eu agradeço a Deus, porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, tenho a família que tenho, sou o pai que sou, por aquilo que eu passei. Então, muitas vezes eu falei, a gente não ficar refém da dor, né? Mas a gente entender, puxa, o que que ela nos ensina, tentar enxergar oportunidades ali, oportunidades de crescimento. Eu sei que não é fácil, né? É fácil para a gente aqui falar, né? A gente sabe disso, né, Sim, Branco? sim. Né? Mas é por isso que a gente sempre fala, isso aqui não substitui Mas uma nós já passamos por psicoterapia. problemas e tivemos que desenvolver isso também, né? Ah, não tenha dúvida. Assim, eu já tive que praticar isso na minha vida, com algumas Sim, situações de perdas ou de injustiças, que você fala, cara, se eu ficar pensando nisso, eu não vivo. Né? E exatamente. eu decidi não olhar para isso e vou olhar para a vida, para aquilo que a vida me deu, né? Para a vida pra todas as minhas potencialidades e seguir, né? Porque muitas vezes a gente tem que decidir dessa forma. É verdade. Então, A assim, Sandra, só deixa eu falar aqui, a Sandra, ela falou uma hum, coisa interessante. As pessoas não sabem, barra entendem, o que é resiliência. Elas desconhecem a explicação que vocês deram de que ela não revoga a dor, e sim traz alternativas para superá-la. É isso mesmo, né? Não dá para evitar a dor, mas a gente pode superá-la, a gente pode aprender a lidar com ela, né?
Sim, Deixa eu sim. falar outra coisa aqui também, a Ciomara, porque senão a gente fica nós dois aqui proseando, e aí o tempo passa, né? A Pois é. Ciomara está falando aqui, a fenomenologia sugere que dialoguemos com a dor para aprender com ela e ressignificar a situação. Acredito Isso. que isso Ó, aponta para a resiliência. É isso mesmo, Ciomara, é perfeito. isso mesmo. Perfeito o que você falou. Perfeito. É isso mesmo. É, tá. É, o Jade também falou maravilhoso. Todas as situações, sendo boas ou ruins, nos convidam sempre a aprender. Muito especial enxergar isso. É verdade, é verdade. E, É brilhante, né? Você vê, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, de uma certa forma, elas estão vivendo a resiliência, né? Elas são sim, resilientes. Olha aí, né? Estão compartilhando aí com a gente, é muito legal. sim, muito bom. E você falou de uma coisa, né? Você falou da questão do humor. Acho que tem outros dois pontos que ajudam na resiliência, e conforme a gente vai bater nessa prosa, vai construindo esse conceito, né? Que Uhum. são duas coisas que eu também considero. Essa do humor que você falou é fantástico, né? Porque no humor a gente traz leveza para algumas situações, né? É, Às vezes a gente ri de algumas tragédias, brinca com algumas situações, né? Porque eu sempre digo, às vezes a dor, assim, a dor quando ela é superada, né, algumas dificuldades quando elas são superadas, elas viram boas histórias para contar. Sejam às vezes histórias engraçadas ou muitas vezes histórias de superação, né? E elas ajudam a inspirar alguém, né? Então Sim, sim. o humor tem essa faceta muito bacana, né? Traz realmente leveza, às vezes brincar com um contexto. É óbvio que nos contextos menores, né? Foi viajar, sei lá, furou pneu, sei lá, o chefe que te mandou embora, mas o chefe era assim, aí brinca com a situação, e você encara com uma leveza. Para situações Isso. melhores, para algumas situações não dá para, né? Às vezes nem sempre o humor ajuda. Mas tem uma outra coisa que eu também considero fundamental, né? Que pouco falada, mas que é a questão da espiritualidade, de uma maneira, de um conceito bem abrangente, né? Sim. Fé, Não não importa. religião, a espiritualidade, E né? espiritualidade, exato, exato. E, Dependente da crença que a pessoa tenha, né? No poder superior lá que ela denomine, isso também ajuda no monte. Ajuda no monte. Você ter fé, trabalhar a espiritualidade, né? Ajuda, né? Enfim, até dividir um pouco do fardo da vida, né? O, sem o, dúvida. o, o- a gente já vê grandes histórias, isso é científico, né? Eu não estou falando aqui por achismo, isso é ciência prova, né? O quanto que Sim, a fé ajuda na superação de dificuldades. Mas a gente vê várias histórias, né, de pessoas que superaram grandes dificuldades e, aliás, só conseguem se manter, vamos dizer assim, firmes, né, diante da vida, diante de algumas, né, por conta de algumas tragédias que passaram, por conta da espiritualidade delas, né? E elas cresceram a partir da espiritualidade, porque a espiritualidade também é um caminho de crescimento pessoal fantástico, né? Então, o desenvolver e o trabalhar da espiritualidade também acho que é um bom ponto, né, no desenvolvimento também da resiliência. sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, quando você fala, já tem inúmeras pesquisas aí já mostrando que quando você entra quando você está rezando, quando você está orando, quando você está ligado, né, à espiritualidade, o teu cérebro funciona com ondas mais superiores. E aí é como se abrisse um caminho para você conseguir enxergar as coisas, né? Você pertence a um macro, né? E Uhum. que o teu problema é uma parte desse macro. Você é um pedaço desse macro. Portanto, muda, sai, né? Uhum. Resolve. Não porque eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? Né? Porque quando você Sim. coloca por que, você está se colocando como vítima. A Sandra está até dizendo para acabar com a vitimização, e é verdade. Quando eu pergunto para quê, é o que eu preciso aprender. Né? Então, é muito importante isso que você falou da espiritualidade. Concordo com É. você. E você comentou sobre a questão do lugar de vista. Eu estou pegando aqui minha colinha só para ver outras coisas que dá para falar aqui, tá? Mas, enfim, Ah, você falou da questão da vítima, né? E é um caminho perigoso, esse, assim, muito perigoso. Porque muitas pessoas que se colocam nesse lugar, né?
se colocam nesse lugar da vítima, da coitada diante da vida e se vicia, né? A gente vira um vício, né? A gente se vicia nas nossas emoções e um dia a gente explica isso, mas é, é, aí tudo vai ser, né? É porque é contra mim, é porque ninguém me ajuda, é que ninguém olha para mim, é porque eu sou mais fraco, isso aqui. Cara, uma pessoa que se coloca nesse lugar de vitimização diante da vida, assim, ela, assim, como é que eu posso dizer? Ela joga fora a vida. Joga, joga. Porque ela é sempre refém, né? A vítima é aquela pessoa que não pode fazer nada, é o refém, assim, né? É a vítima, você está aqui, fazem o que quiser, né? A vítima é isso. Enfim, ela não se coloca na vida, ela passa pela vida, né? Sendo levada pelas circunstâncias e não viveu, né? Exatamente. É que fica naquele pensamento pequeno, né? E ela não sai desse status. Por quê? Porque no fundo ela tem medo. Porque assumir a responsabilidade de dizer, tá, ok, isso está acontecendo comigo. O que eu tenho que aprender com isso? Para que eu estou vivendo com isso? E qual a minha parcela nisso? Aí você tem que assumir a responsabilidade e Isso. ir para frente, né? Aí você vai para o palco. Aí sim, você vai se mostrar e você vai viver. Muitas vezes a pessoa, até quando ela se coloca nessa posição de vítima, é por pura acomodação mesmo, né? E fica ali, né? E não Ou vai para mal ou bem lugar as nenhum. pessoas vão fazendo as coisas, a vida tá uma desgraça, mas tudo bem, eu conheço isso aqui, né? E ela não evolui, né? Acaba ficando pequena, né? Achatada, Exato, né? exato, Isso não é ser exato. resiliente. Né? Assim é legal também colocar. A gente vai falando aqui, vai construindo esse raciocínio. Vou falar uma coisa simples e óbvia, talvez, mas enfim, depois a gente tem que explicar. Que viver, estar na vida, viver, né? Arriscar, assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelo destino, entrar em relacionamentos, significa se colocar, vamos dizer assim, não é vulnerável, mas exposto à dor. Não existe viver se a gente não se expor à dor. Não existe. A vida ela tem a vida agride, né? E às vezes ela agride para valer, assim, né? Não pega leve, né? E não tem como você viver, né? Assim, se você não se expor à dor. Né? Eu vou pegar um exemplo que fica talvez fácil para as pessoas entenderem, porque é algo que é muito comum hoje em dia, né? Eu não sei se você já teve essa experiência lá no consultório, mas às vezes eu tenho essa experiência com alguns pacientes meus que quando se apaixonam, que poderia ser um motivo de alegria, felicidade, aquele estado de abobamento momentâneo e tal, né? Bom, uma tristeza desgraçada porque se apaixonou. Então, né? Começa a ficar ciumento, começa, né? Oxe, É uma coisa impressionante, né? estou gostando de alguém, ou seja, estou vulnerável à rejeição, estou E vulnerável à vulnerável. perda, né? E, assim, por quê? Porque as pessoas não querem se tornar vulneráveis a nada. Elas imaginam que, e é importante desconstruir aqui, né, que a resiliência não implica alguém feliz o tempo todo, igual que a gente falou lá no início, né? O Superman que não sofre com nada, que não se abala com nada. Não é isso resiliência. Uhum. Né? A pessoa resiliente, ela toma porrada bastante, inclusive, né? Ela Toma. sofre, Ela tem né? um Porque jogo ela de está ali na cintura, né? Vai vida. saindo. Isso, isso. Ela sofre as pancadas que a vida dá, né? Ela não é uma ausência de dor, ela só não fica presa, aquilo que eu falei, ela não fica Criador. presa à dor e à circunstância. Isso. Né? É isso Então não mesmo. tem jeito. Para ser resiliente, a gente tem que ir para a vida. E a gente tem que estar disposto vou colocar assim, sofrer, porque a palavra já gera um. Né? Mas a gente tem que estar disposto, exposto, né, no caso, a dores. Né? A dores, E assim, porque também há isso. dores, mas há amores, né? Porque a vida Isso é também não legal. é só de dor. Tem amor. É que às vezes primeiro a gente precisa passar pela dor para depois chegar no amor, né? Porque se Exato. você se fecha até para o sentimento ruim, também você está se fechando para o bom, né? Sim, sim. E uma coisa que você me falou agora que me lembrou, né? E muitas vezes, conforme a gente vai enfrentando essas situações de dores,
né? Mais resiliente a gente vai ficando, porque a gente vai sendo, entre aspas, vacinado, né, Isso. contra as dificuldades. Isso aqui eu já passei, eu já sei como lidar, eu sei que o mundo não acaba, né? Eu sei sabe, não é o fim do mundo isso aqui, já passei por isso, então dá para seguir em frente, né? A exposição à vida, né, às dores da vida, ela vai nos tornando cada vez mais resiliente diante dessa postura. Eu falei, essa postura de encarar a vida, não vou resolver. A gente sofre, não falei, não é uma ausência de dor, de sofrimento, mas se, né, você vai tomando corpo. E aí aquilo que você falou, né, que eu acho que é fundamental, porque eu estou falando muito de um aspecto negativo, e você vive de fato mais. E você vive muito mais alegrias. Porque você conquista mais, a vida fica mais coerente com aquilo que você quer, quando você se expõe. Né? E Isso. aí, óbvio que a satisfação é maior na vida. Né? Porque você já está meio que mais vacinado e a vida está mais sob o teu controle aqui. Então você consegue viver coisas mais agradáveis, inclusive. Você consegue trabalhar onde você gosta e onde você quer, né? Óbvio que eu estou só ilustrando, eu sei que não é tão fácil, mas você consegue viver um relacionamento como você gostaria, né, o mais próximo daquilo, porque você não teve medo de arriscar, né, porque você não teve medo de se expor, medo da rejeição, medo da perda. Então, a tendência também é você viver de uma maneira mais, vamos colocar assim, satisfeita, plena, né, quando a gente Exato. se arrisca mais. Porque essa ideia de felicidade 24 horas por dia, eterna, viveram felizes para sempre, isso não acontece, né? A gente tem essas coisas ruins e tem as coisas boas, e a vida vai intercalando. E aí que está o grande gostoso da vida, né? É poder Exato. intercalar isso, né? A Cláudia Landi está falando aqui, É. diria que quando nos vitimizamos, entregamos nossa vida para os outros. Então, ela está dizendo para a gente ser co-criador. É isso mesmo, né, Cláudia? Porque eu dou para o outro decidir a minha vida. Quando eu coloco como vítima, eu mando o outro decidir. Aí ele faz do Uhum. jeito que ele quer. E aí depois eu choro porque não foi do jeito que eu gostei, né? Então, é importante isso, né? Sermos co-criadores da nossa vida, né? Uhum. A Sandra está É, e eu falando aqui. Aprendi uma coisa dura de falar. A vítima é um preguiçoso por excelência. Bom, a Sandra, ela tem umas posturas aí muito, muito rígidas, né? Tem outras coisas aí, né, Sandra? A pessoa não ser vítima também leva muito sofrimento, né? Então, pode ser até uma acomodação, que a gente chama uma acomodação patológica. Essa pessoa está doente e ela está sofrendo infinitamente mais do que a pessoa que está tomando a frente aí da vida dela, né? Então, Uhum. daí a dizer que é preguiçoso, eu acho meio complicado aí, tá? É, É, é. quem mais? Vamos lá. Vão falando, gente, vão perguntando. É. Eu posso trazer outras coisas. Eu estou olhando a minha colinha, eu vou lembrando aqui de algumas coisas. Vai Outra falando, coisa que Roberto, eu estou também lendo aqui o que o povo está falando. tá Ah, maravilha. aqui, Outras ó, coisas. Cláudia está Hum, perguntando. Como podemos relacionar a resiliência ao medo constante da perda? O então, que que nós temos, hein? Eu jogo sempre essa pergunta. Nós temos alguma coisa? uhum. E a gente está sempre com medo de perder. Mas a gente não tem. Você disse tudo. Toca aí, Homero, toca aí. É. E é isso que você estava falando, até da pessoa que estava envolvendo, que estava apaixonado, em vez de viver gostosamente a Uhum. paixão, começou a ficar, por quê? Com medo de Uhum. perder esse objeto amado, né? Então Uhum. a gente passa a transformar a nossa vida numa dor, porque a gente está sempre pensando na perda. E aí eu não Então, vivo o presente, eu não vivo o que eu tenho agora, né? exato. Mas é por isso que eu falo, é a perpetuação da emoção. Lembra que eu falei lá atrás? A perpetuação da emoção. A gente sabe que perder, né, é um sentimento ruim, né? Sei lá, ser abandonado, ser rejeitado, são sentimentos desagradáveis, são emoções desagradáveis, a gente sabe disso. Mas eles não são perpétuos. E é isso que é importante das pessoas entenderem, né? Assim, a pessoa, ela não enfrenta uma situação porque ela tem medo de perder. Ela não vivencia algo que ela tem medo de perder. Por quê? Porque ela Isso. acredita que aquela perda vai ser eterna. Ela vai viver em função daquilo. Isso Talvez mesmo. essa pessoa que colocou, talvez já tenha passado por um baque assim,
né? Sim. Uma situação que ficou um registro na memória emocional dela de muita dor. Então a gente fica meio ressabiado, assim, né? De não querer enfrentar de novo, para se proteger, né? Mas isso não quer dizer, a vida, assim, a vida é um constante, né? A filosofia fala, um constante devir, um constante vir a ser. Cada dia é um dia novo, e depende de como que a gente vai construir isso. Por isso que eu Você gosto já muito parou da para ideia. pensar quantas pessoas que há 10 anos atrás faziam parte da sua vida e que hoje não fazem? Pois Assim, ou é, olha porque só. mudaram de estado, mudaram de endereço, mudaram de emprego, mas você continua ligado a elas com carinho e tal, mas elas já não fazem mais parte da sua vida hoje, né? Então, na verdade, a gente está sempre Exato. perdendo. E quando se perde, quando sai, a gente deixa entrar um novo. É lógico, quando você tem um Exato. ser amado, você vai sofrer, porque essa pessoa deixou coisas boas em você, né? Mas você tem que pensar nas pessoas que estão do seu lado, que ficam. Eu uma vez atendi uma mãe que o filho dela foi assassinado. Sem brincadeira, Homero, ela ficou 3 anos num processo de luto. Ela não queria saber, ela tinha 2 filhos e ela não queria viver. Ela teve que ser, psicoterapia não deu certo, internaram ela e a gente achou que internar era muito pesado, então ela ficou para o hospital dia. Essa mulher, ela acabou, ela se entregou para o sofrimento. E ela esqueceu que ela tinha o filho dela, que tinha um outro que estava ali junto dela, que Uhum. sofria tanto quanto, que estava sendo abandonado por ela, mas ela preferiu viver o outro que tinha ido e esqueceu de olhar o que estava do lado dela, né? Uhum. Sim. Então, e assim, olhar para as oportunidades da vida, por isso que eu lembro que a gente volta a falar do que a gente comentou lá atrás, da questão da decisão. A gente tem que decidir não viver em função do sofrimento, decidir viver em função da vida. É uma dor, que, cara, que quem passa por isso, assim, eu não me atrevo a, né, mensurar. As dores são muito particulares, cada um sabe como sente na pele, o quão profundo isso é. Não julga, né? E nem está dizendo, aqui é que a gente está falando com uma live, como se fosse uma mini palestra. A gente resume um pouco, né, fala meio superficial. Né? Sim. E não é um Exato. julgamento da dor. A gente não está diminuindo a dor da pessoa, né? Mas a vida está aí. E o fato das nossas dores, o fato de a gente estar vivenciando dores, não quer dizer que a vida vai deixar de passar. Ela está aí. Né? Por isso que a escolha do tipo, cara, eu decidi viver, eu quero viver. Né? Aconteceu, mas a vida continua. Eu preciso seguir. Né? O que que essa E óbvio, pessoa que foi embora, que morreu, gostaria que eu fizesse? O que que ela esperava exato. de mim, né? O outro filho, né? E o outro filho ali que está ali O outro clamando, filho né? também ficou. É. Eu também, assim, eu sempre digo, gente, a vida, isso é importante também, presta atenção no tio aqui, você está fazendo qualquer outra coisa. A, a- a vida, ela sempre nos dá a oportunidade de construir novo, algo novo, sempre nos dá. Né? Às vezes eu já vi pessoas assim, vivendo uma culpa, porque não foram um bom pai, ou não foi uma boa mãe, e se vivencia aquela culpa de alguns erros passados. Né? Isso. E, de fato, alguns lugares que a gente não ocupou, eles passam mesmo, né? Mas há novos lugares. Às vezes você pode se tornar um grande avô, por exemplo. Não foi um bom pai, se torna o melhor avô possível. Né? Eu fui um péssimo marido no meu primeiro casamento, se torna o melhor no segundo. Isso. Né? Sabe? Tentar olhar para a vida com esse olhar de que da oportunidade que a vida nos dá. Né? E agarrar isso. Né? Tentar agarrar isso. E uma coisa que também é importante. É que eu gosto muito dessa ideia do coletivo. Assim, a gente sempre procurar buscar ajuda. Sozinho tudo é muito difícil. A gente não é um ser ilha, né? A gente não é ilhado, a gente não Isso. é completamente independente. A gente precisa de pessoas, né? A gente precisa de gente, a gente precisa de afeto. Tem uma pesquisa, olha outra coisa aqui interessante. Eu vou dar um resumo das pesquisas aqui que eu andei lendo. Por exemplo, acho que eram ratinhos. Ratinhos que tiveram mães, né? É, que não cuidavam muito bem das suas crias, né? Eles tinham um fator de estresse maior, né? É, enfim, a ausência de afeto, né, nos ratinhos ali geravam filhotes ratinhos mais vulneráveis a estresse, vamos colocar assim.
E alguns ratinhos que tinham essa mãe mais cuidadosa, ao invés de explodir a gente, é rápido, tinham essa mãe mais cuidadosa, é, é, o carinho da mãe, o afeto, o toque, liberavam no cérebro daqueles ratinhos substâncias que recaptavam o cortisol, que é o hormônio Estresse. do estresse. Branca, vão explodir a gente 10 segundos. Oi! Nossa! Ô, Branca, voltou, explodiram a gente. Caramba, não deu para agradecer todo esse povo lindo aí que acompanhou a Pois gente. é. E eu queria falar uma frase tão linda, Ah, Homero. Olha fala, só, fala, Branca, vai ficar registrado lá para a eternidade, Branca. Fala. olha só que linda, que Alvin Toffler falou, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e não conseguem escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Olha que lindo! Lindo, Olha incrível, só. incrível. Com isso a Os que gente não conseguem aprender, desaprender e reaprender, né? Olha só, né? analfabetos do século XXI. É Isso, forte, hein? né? Bem Achei muito legal, bonito, bem muito legal, impactante. legal. Então, vamos se despedir do pessoal, né? Ou você quer falar mais, hein? Ah, não, chega, já falei demais. Vamos se despedir. Gente, eu agradeço muito, muito a oportunidade que vocês me deram. É muito gostoso conversar, é muito gostoso trocar ideia. E eu fico muito feliz se de repente eu pude falar alguma coisa que deu para pelo menos pensar. Né? Quem visita aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Ele quer participar da live. Então, eu agradeço bastante. Eu sei que tinha algumas perguntas aí, alguns comentários. Eu me proponho, se eu depois descobrir aonde é que acha, eu me proponho a respondendo e a gente discutir, tá? Estou aqui à disposição. Agradeço imensamente, Homero, poder fazer parte dessa É equipe isso, do Código da Boa Vista. prazer. São profissionais excelentes, éticos, competentes, pessoas muito boas, que pouco tempo eu conheço, mas já me encantei. Então, agradeço muito essa oportunidade aí. E aí eu que agradeço, viu, Branca, a oportunidade de estar com você, né, nesse bate-papo gostoso, gostoso. Espero que a gente possa fazer muitos outros bate-papos como esse. Foi bem legal mesmo, né? E um baita de um prazer para mim, um baita de um prazer mesmo. Né? Então que seja o primeiro de muitos que a gente faça. Eu quero e assim, Então, vou gerar uma invejinha aqui. Eu fui o primeiro com a Branca, hein? Quero ver. os outros não me convidaram, né? Pois Fernando e é. Leandro não me convidaram. Agora eles que vão fazer a próxima com você e a gente vai fazendo essa troca bacana de experiência aqui, que é bem legal, né? É muito legal, é muito legal. E a gente tem. O que eu acho legal é que a gente fala com a experiência, né? Eu, particularmente, eu agradeço todos os dias por ter sido psicóloga e pela oportunidade que eu tenho das pessoas abrirem a porta para eu entrar na vida delas, né? Puxa, que Então, a nossa bonito. profissão é muito bonita, né? Muito Eu bonita agradeço mesmo, todos os verdade. dias isso, né? E aquilo que a Legal. gente fala é fruto da vivência, né? Do conhecimento das pessoas, né? Exato. Valeu, gente. Bom, Muito é isso. obrigada mesmo. E desculpa pela cortada brusca aí. E mais uma vez, um beijo enorme para vocês e um beijo enorme Isso. para o Homero. Obrigada. Nada, Branca, eu que agradeço. Viu? Tchau, tchau, gente. Obrigado aí por acompanhar a gente, viu? Assistam as outras lá na IGTV, tá show de bola.